Só gostaria de trazer a informação de que esse mesmo ministro, Paulo Teixeira, comentou com o veto do Lula a lei do marco temporal da seguinte maneira. Abro aspas, o Supremo Tribunal Federal já decidiu e não vejo outra forma senão o veto, fecho aspas. Esse teu comentário, Anselmo, ele oportuniza a gente juntar algumas informações, né? Primeiro, que o veto do presidente Lula ao marco temporal, ele atropela uma decisão tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, e, diga-se de passagem, o Supremo Tribunal Federal acelerou esse voto ou essa análise, querendo justamente terminar a sua votação antes do Congresso Nacional. Essa tensão entre o Congresso e o Supremo, agora, a essa tensão, soma-se uma opinião ideológica do governo em relação a essa questão, não somente das demarcações de terras indígenas, mas principalmente da retirada de produtores de áreas, como nós estamos vendo no Pará e em outras regiões do país. O ministério agora no Brasil, que está preocupado com essa questão não só da reforma agrária, mas com toda a política indigenista, ambientalista, eles todos convergem em atritos com o agronegócio, que é o principal motor hoje da nossa economia. Então, como é que isso funciona, essa tensão entre o que o Poder Executivo deseja, entre o que o Supremo Tribunal Federal muitas vezes está ouvindo ali, algumas pressões políticas? Como é que se resolve esse imbróglio? Se resolve nas democracias com a representação da população junto ao parlamento legislando. E isso foi feito. Então, o que vai acontecer com esse veto do presidente Lula? Ele retorna ao Congresso e, muito provavelmente, ele será derrubado, esse veto. Agora, há uma tensão. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal pode, muitas vezes, dizer que isso é inconstitucional e vai obrigar o Congresso Nacional a não mais fazer um projeto de lei ordinária, mas ter que passar todo o processo de fazer uma emenda à Constituição. Mas, ainda assim, a tensão ocorrerá, porque esses grupos de interesses hoje estão num nível de tensão entre o Poder Executivo e o Legislativo extremos. Eu cito um caso, por exemplo, do que nós vimos que aconteceu agora na Comissão de Segurança Pública. O ministro Flávio Dino foi convocado pela segunda vez, e pela segunda vez ele não foi ao parlamento. E ele não foi ao parlamento argumentando que estava numa reunião justamente tratando de demarcação de terras indígenas, etc. Isso ele colocou nas redes sociais, mas depois mandou um documento oficial ao Congresso Nacional dizendo que não iria comparecer, e isso é um crime de responsabilidade, mas ele disse que não compareceria porque se sentia inseguro no meio de tantos deputados ali que estavam o convocando e que poderiam estar ameaçando a sua integridade física. Veja bem, nós estamos falando de um senador que foi retirado do Senado, assumiu um ministério, deixou lá um preposto ou uma preposta sua ali como seu suplente, conhece muito bem o parlamento, sabe que não se anda armado dentro do parlamento, como ele insinuou, e ele não tem medo, por exemplo, de entrar na maré, mas diz que não foi ao Congresso Nacional por receio à sua segurança. Nós vivemos um momento em que o governo federal atropela o poder legislativo e o Supremo Tribunal Federal atropela o poder legislativo. Se o nosso Congresso Nacional não se levantar, essas políticas públicas que nós estamos vendo, que atropelam tudo aquilo que já foi votado e inclusive em governos anteriores, não só no governo Bolsonaro, mas no governo Temer também. A política do governo Temer e governo Bolsonaro era justamente de titular terras. E a política do governo do PT é de desapropriar cada vez mais terras. Essa tensão não pode subsistir. E para isso existe o Congresso Nacional. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.